Antes de qualquer palavra ser dita, pare. Respire. Silencie tudo ao redor. Porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma reflexão. É um reencontro. Um reencontro com a oração mais poderosa já ensinada, a chave que Jesus entregou para abrir os céus, o Pai Nosso. Mas hoje, vamos além do automático. Chega de repetir por repetir. Chega de orar sem entender. Hoje, o convite é outro: despertar a alma, ativar o espírito, reencontrar o coração do Pai. E eu já quero te pedir uma coisa: se esse vídeo encontrar espaço no teu coração, se ele tocar em algo que você nem sabia que precisava, compartilhe. Deixe seu like. Não por mim, mas porque há pessoas nesse exato momento que estão tentando orar e não sabem mais como. E essa mensagem pode ser a resposta que elas imploraram em silêncio. Agora feche os olhos e imagine ruas de pedra empoeiradas, o aroma de pão saindo das janelas de casas humildes, e entre homens simples e calejados ele caminha. Jesus. O Filho. O Mestre. O Deus que se fez carne. Aquele que fez o cego enxergar e o morto viver, mas que impressionava ainda mais por algo que poucos falam: a forma como ele orava. Ele se retirava para os montes, buscava o silêncio antes do sol nascer. Enquanto muitos faziam orações bonitas só para impressionar os outros, Jesus falava com Deus com ternura, como um filho que conhece o coração do Pai. E foi nesse cenário de admiração, talvez até desespero espiritual, que um discípulo ousa pedir: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. Essa frase mudou tudo. Foi nesse momento que o céu entregou o maior código de acesso à presença de Deus. E hoje, essa mesma chave está diante de você. Está pronto para girá-la? Quando Jesus decide ensinar a oração, ele não entrega um discurso longo, nem uma fórmula complicada. Ele libera algo simples, direto, e ao mesmo tempo profundamente transformador. Pai Nosso que estás nos céus. Duas palavras que viraram o mundo espiritual de cabeça para baixo. Pai Nosso. Até aquele momento, a maioria via Deus como uma figura distante, o Deus dos montes, do templo, dos relâmpagos do Sinai. Um Deus para sacerdotes, profetas e grandes líderes. Um Deus temido, respeitado, sim, mas também inacessível. Mas agora, Jesus o Santo, o Perfeito, o Filho unigênito olha para pescadores, cobradores de impostos, gente comum, e diz: quando vocês forem orar, digam assim: Pai Nosso. Não meu Pai, embora ele fosse o único filho. Não Deus Supremo. Mas Pai Nosso. Você entende o que isso significa? Jesus estava te incluindo na relação íntima que ele tinha com o Pai. Era como se dissesse: o mesmo Deus que me ouve, ouvirá você. O mesmo amor que me cobre, te alcançará. A mesma presença que me sustenta, estará disponível para você. Isso quebra toda a prepotência religiosa. Não é só o pastor, o padre, o apóstolo ou o profeta. É para todos os que creem. É para o pecador arrependido, para o quebrado, para o cansado. É para você. E o mais lindo: é Pai. Não é apenas juiz. Não é apenas Senhor dos exércitos. É Pai. Um Pai que conhece o teu nome, os teus medos, os teus silêncios. Um Pai que se importa. Que está presente. Que não desiste. E é nosso não exclusivo. O Pai da humanidade inteira que o busca com fé. Quando você diz Pai Nosso, você declara: eu tenho identidade. Eu tenho pertencimento. Eu tenho um lugar na mesa. É por isso que antes de qualquer pedido, antes de qualquer lágrima, Jesus nos ensinou a lembrar: você tem um Pai, e Ele está ouvindo. Depois de Jesus dizer Pai Nosso, Ele acrescenta uma verdade que acalma o coração e levanta o espírito: que estás nos céus. Muitos interpretam essa frase como um lembrete de distância. Como se Deus estivesse lá em cima, separado do nosso caos aqui embaixo. Mas Jesus nunca quis nos afastar com essas palavras. Pelo contrário, ele estava nos ensinando sobre autoridade, soberania e confiança. Quando Jesus diz que o Pai está nos céus, ele está nos lembrando: Deus reina. Deus enxerga tudo.
Ele está acima de tudo e todos. Acima dos teus problemas. Acima do teu diagnóstico. Acima da crise, da guerra, da dor, das incertezas. Acima de ti, mas nunca ausente. Imagine um pai de pé olhando o filho pequeno brincar num parque. A criança só vê o que está à frente: a bola, o escorregador, os amigos. Mas o pai, por estar mais alto, vê o todo. Ele vê o cachorro correndo solto, o balanço que pode bater, o buraco no chão. Ele vê o perigo antes que o filho perceba. Assim é Deus. Ele vê o que você não vê. O que está por trás da porta que você quer tanto abrir? O que está escondido naquela oportunidade perfeita? O que está te esperando do outro lado da curva? Pai nosso que estás nos céus não é um lembrete de que Ele está longe. É a certeza de que Ele está acima, governando todas as coisas com amor, justiça e visão perfeita. Por isso, antes de pedir, reclamar ou chorar, Jesus nos ensina a declarar: Pai, eu confio no teu olhar soberano. Eu descanso na tua perspectiva. Mesmo sem entender, eu creio que tu estás vendo o que eu não vejo. Essa é a primeira dose de paz que a oração traz: saber que você não está só, está sob o olhar atento de um Pai que reina dos céus. Depois de nos lembrar que temos um Pai que reina soberano, Jesus nos conduz ao próximo passo da oração. Santificado seja o teu nome. E aqui muita gente se engana. Porque em geral, começamos nossas orações falando dos nossos problemas, das nossas dores, daquilo que precisamos resolver urgente. Mas Jesus nos ensina a inverter essa lógica. Antes do pedido, vem a reverência. Antes da súplica, vem a exaltação. Santificar o nome de Deus é muito mais do que chamá-lo de santo com os lábios. É reconhecer com alma, com mente, com todo o ser que Ele é diferente de tudo o que existe. Que Ele é íntegro, incorruptível, imutável. Que sua essência é luz e verdade. Na cultura hebraica, o nome carregava o caráter, a essência. Santificar o nome é dizer: Senhor, eu reconheço quem Tu és. Tua natureza é perfeita. Tua santidade é inquestionável. Tua justiça é plena. E algo poderoso acontece quando você começa a oração exaltando a santidade de Deus. A atmosfera interna muda. O medo perde força. A ansiedade se curva. A mente desacelera. A fé começa a respirar de novo. Você tira os olhos do problema e os coloca na solução. Você sai do centro e coloca Deus no trono. Lembre de Davi. Antes de enfrentar Golias, ele santificou o nome do Senhor. Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17:45. Lembre de Paulo e Silas. Presos, feridos, numa cela escura. À meia-noite, o que fizeram? Louvaram. Adoraram. Santificaram. Resultado? Terremoto espiritual, correntes quebradas. Portas abertas. Jesus nos ensina: a oração começa com honra. Porque quando você honra o nome de Deus, o céu se move. O mundo espiritual se reposiciona. E o seu coração se alinha com a eternidade. Santificar o nome de Deus não é um ato restrito aos dias bons. Jesus não nos ensinou a dizer santo é o teu nome somente quando tudo vai bem. A verdadeira adoração acontece quando, mesmo em meio ao caos, nós declaramos: Senhor, o teu nome continua santo. Essa é a maturidade espiritual que transforma desespero em confiança. Pensa em Daniel. Lançado na cova dos leões, ele não começou a orar pedindo para sair. Ele já tinha uma vida de oração onde, dia após dia, ele exaltava o caráter de Deus. 3 vezes ao dia, com ou sem crise, Daniel santificava o nome do Senhor. Pensa em Jó. Perdeu tudo: família, bens, saúde. E ainda assim ele declarou: O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Santificar o nome de Deus nos dias ruins é um dos maiores atos de fé que podemos viver. E não se trata só de palavras bonitas. Santificar também é com atitude.
É viver de modo a honrar quem Deus é. É dizer não ao pecado quando ninguém está vendo. É manter a integridade mesmo quando dá vontade de desistir. É ser luz em meio às trevas, mesmo com o coração ferido. Como Jesus disse em Mateus 5,16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Quando você escolhe honrar a Deus no silêncio, no trânsito, na crise, na enfermidade, nos bastidores, você está santificando o nome dele. E essa santificação provoca movimento. Ela gera resposta. Ela atrai a presença. Porque Deus se manifesta onde é orado. Então a pergunta é: como você tem começado suas orações? Com pressa? Com desespero? Ou com reverência? Jesus nos deu a chave. Antes de pedir, adore. Antes de chorar, reconheça. Antes de listar as dores, lembre-se: o teu Deus continua santo. Depois de declarar a santidade de Deus, Jesus nos conduz a um dos pontos mais profundos e desafiadores da oração. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui não existe espaço para manipulação espiritual. Aqui não cabe barganha com Deus. Aqui é o lugar onde o ego é confrontado e o controle é entregue. Quantas vezes tentamos convencer Deus a fazer o que queremos? Quantas orações você já fez dizendo: Senhor, abre essa porta, por favor. Me dá isso. Faz aquilo acontecer. Mas, na prática, o que estamos dizendo é: Deus, se encaixe no meu plano. Jesus quebra essa lógica. Ele nos convida a orar de um jeito que só quem tem coragem e maturidade espiritual consegue. Pai, governa. Reina. Faz do teu jeito, não do meu. O reino de Deus não é um lugar geográfico. É uma cultura. Um domínio. Uma mentalidade. É a justiça, a paz e a alegria no espírito invadindo as nossas decisões, os nossos relacionamentos, o nosso dia a dia. Venha o teu reino é o mesmo que dizer: Senhor, reina sobre minha casa, sobre minha mente, sobre minhas emoções. Assume o trono do meu coração. Me tira do centro. Me ensina a obedecer, mesmo quando não entendo. E então vem a parte mais desafiadora de todas. Seja feita a tua vontade. A vontade de Deus nem sempre parece agradável no início. Às vezes, ela contraria nossos planos. Fecha portas que achávamos ideais. Tira pessoas que gostaríamos de manter. Nos direciona por caminhos que nunca escolheríamos. Mas mesmo assim é boa. Mesmo assim é perfeita. Mesmo assim é agradável. Romanos 12:2. Jesus orou isso no momento de maior angústia de sua vida. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Lucas 22:42. Essa é a verdadeira rendição. Essa é a oração que move o céu. Seja feita a tua vontade. Quantas vezes você orou isso, mas no fundo queria que a sua vontade prevalecesse? A verdade é que essa parte da oração não é romântica. É corajosa. Porque dizer seja feita a tua vontade é o mesmo que abrir mão da rota confortável para andar pelo caminho certo. É deixar de lado o que parece lógico para abraçar o que é eterno. Vamos ser sinceros. A vontade de Deus muitas vezes dói. Dói porque exige renúncia. Dói porque derruba expectativas. Dói porque interrompe planos bem organizados, interrompe ciclos que amávamos, e nos leva para lugares desconhecidos. Mas é essa mesma vontade que nos livra de armadilhas, que nos prepara para algo maior, que nos ensina a confiar mesmo no escuro. Quantas vezes você chorou por uma porta que não abriu, e meses depois agradeceu por ela ter ficado fechada? Quantas vezes um não de Deus te protegeu de algo que hoje você percebe que seria destruição? A vontade de Deus pode parecer dura no início, mas ela sempre tem um propósito no fim. Ela não falha. Ela molda. Ela purifica. E então Jesus acrescenta algo ainda mais profundo.
assim na terra como no céu. Ou seja, ele nos ensina a pedir que a realidade do céu invada nossa realidade aqui. A paz do céu. A justiça do céu. A pureza, a verdade, a autoridade espiritual do céu. É como se estivéssemos dizendo: Senhor, que o ambiente celestial tome conta da minha casa, dos meus pensamentos, das minhas decisões. Que o teu modo de agir se torne o meu modo de viver. Não é só uma frase bonita. É uma postura de rendição. É um pedido profundo. Pai, transforma o meu mundo interior para que ele se pareça mais com o teu reino. Essa é a essência de uma fé verdadeira. Não tentar convencer Deus a entrar nos nossos planos, mas ter coragem de entrar nos dele. Depois de nos ensinar sobre entrega, rendição e governo divino, Jesus nos mostra algo tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa frase carrega uma das verdades mais negligenciadas da vida espiritual: a dependência diária de Deus. Jesus não nos ensinou a pedir o pão do mês, nem o pão da semana, nem o pão do ano. Ele nos ensinou a pedir o pão de hoje. Porque Deus quer relacionamento contínuo. Ele não quer que vivamos de reserva espiritual. Ele quer que a gente volte a Ele todos os dias com humildade, com fome, com confiança. Esse pão não é só físico. Não é apenas o alimento na mesa, o salário do mês ou o teto sobre a cabeça. É também o pão emocional: o ânimo quando você está cansado, a coragem quando o medo tenta te paralisar, a paz quando a ansiedade grita. É o pão espiritual: a palavra viva que te sustenta, o sopro de esperança no momento mais escuro, o toque invisível do Espírito que te levanta quando ninguém vê. Nos dá hoje. Porque amanhã é incerto. E ontem já passou. É um chamado para viver um dia de cada vez. É um antídoto contra a ansiedade do futuro. É um descanso profundo na fidelidade de um Deus que cuida hoje, amanhã e sempre. Você não precisa saber como será o mês. Você só precisa crer que o pão de hoje virá. Pode não ser da forma que você espera. Pode não vir com abundância. Mas virá. Porque Deus é o Deus da provisão. E o que Ele promete, Ele cumpre. Depois de falar sobre provisão, Jesus toca em uma das áreas mais delicadas da alma humana. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui não há espaço para hipocrisia. Jesus nos coloca de frente com uma verdade inegociável. O perdão que pedimos a Deus está diretamente ligado ao perdão que oferecemos aos outros. Isso é forte. Quer misericórdia? Ofereça misericórdia. Quer ser liberto? Libere quem te feriu. Quer ser restaurado? Então solte o peso que está te amarrando. Você já percebeu como é fácil pedir o perdão de Deus, mas tão difícil perdoar quem nos machucou? Mas a oração de Jesus nos convida a esse lugar de libertação mútua. O perdão é uma ponte de mão dupla. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é dizer que o que fizeram com você foi certo. Perdoar é escolher não carregar mais o veneno, é deixar ir, é permitir que Deus trate do assunto. Porque enquanto você mantém a mágoa, o ressentimento, a ferida aberta, quem continua sangrando é você. E quando você perdoa, algo no mundo espiritual se move. O céu abre espaço para que o favor, a cura e a paz de Deus entrem onde antes havia amargura. Talvez hoje você precise fazer uma escolha. Liberar aquele pai ausente. Aquela mãe controladora. Aquele amigo que te traiu. Aquela pessoa que te feriu com palavras. Ou até mesmo se perdoar. Porque, sim, perdoar a si mesmo também é necessário. Você não é o seu erro. Você é um filho perdoado, restaurado, amado. Jesus nos ensinou: perdoa. Assim como nós perdoamos. Essa é uma oração que cura os dois lados da ponte. E abre o caminho para o próximo passo da jornada espiritual. Depois do perdão, Jesus nos ensina a clamar por algo essencial para cada passo da jornada. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa parte da oração é um reconhecimento profundo da nossa fragilidade.
Jesus está nos mostrando que a caminhada espiritual não é uma linha reta livre de perigos. Pelo contrário, o caminho da fé é cercado por armadilhas, tentações e ataques invisíveis. E aqui está a chave. Não é só sobre resistir, é sobre pedir proteção antes de cair. A tentação existe. O inimigo não brinca de ser inimigo. E a carne, nosso lado humano e falho, sempre vai nos puxar para longe da vontade de Deus. Por isso, Jesus nos ensina a orar antes que a queda aconteça. É como se ele dissesse: reconheça que sozinho você não consegue. Peça cobertura. Peça discernimento. Peça forças para dizer não quando tudo dentro de você quer dizer sim. É um grito de humildade. Pai, guarda minha mente. Guarda meu coração. Guarda meus olhos. Guarda os meus passos. E mais. Livra-nos do mal. Do mal que se esconde atrás de sorrisos. Do mal que se veste de oportunidade. Do mal que se apresenta como prazer momentâneo, mas que gera culpa eterna. Do mal invisível, emocional, espiritual, relacional. É o pedido de um filho que sabe que há perigos demais para confiar só na própria força. Jesus nos ensina a viver sob o abrigo da presença de Deus. É Ele quem envia anjos ao nosso redor. É Ele quem fecha portas que pareceriam boas, mas são seladas. É Ele quem livra você até daquilo que você nem percebe. Livra-nos do mal é um pedido constante. É o lembrete de que quem habita no esconderijo do Altíssimo está sempre protegido mesmo sem ver. Depois de nos guiar por cada parte da oração, identidade, reverência, rendição, provisão, perdão e proteção, Jesus encerra com uma declaração que deveria ser o fecho de tudo em nossas vidas. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa não é apenas uma frase bonita para encerrar uma oração. É uma afirmação de entrega total. É o reconhecimento de que, no fim das contas, tudo é dele. O reino é dele. O domínio é dele. A autoridade é dele. O poder para mudar histórias, curar, libertar, transformar vem dele. E a glória também é dele. Nenhuma conquista, nenhum milagre, nenhuma resposta de oração devem nos fazer esquecer que tudo vem das mãos do Pai. Essa última parte da oração é um antídoto contra a soberba espiritual. É um lembrete de que o centro nunca somos nós. Que até aquilo que recebemos deve ser devolvido em forma de gratidão. Quando Jesus encerra a oração dizendo para sempre, ele está colocando a eternidade em perspectiva. Não é algo momentâneo. Não é uma emoção passageira. É uma verdade eterna. E o amém que fecha essa oração não é uma despedida. É um selo de fé. É como se disséssemos: assim seja, Senhor. Eu creio. Eu recebo. Eu confio. Essa oração que começou com intimidade Pai Nosso termina com rendição. Tudo é teu, para sempre. E isso muda tudo. O Pai Nosso não é só um texto bonito. Não é uma reza repetida sem alma. É um mapa espiritual. É um código que abre portas. É uma ponte entre o céu e a terra. É o caminho da alma de volta para o colo do Pai. Por isso, Jesus não apenas nos ensinou uma oração. Ele nos ensinou um estilo de vida. Uma forma de nos posicionarmos diante de Deus com fé, reverência e vulnerabilidade. Quando você ora o Pai Nosso com entendimento, com profundidade, com entrega, as coisas mudam. Não só ao seu redor, mas dentro de você. Essa oração desperta identidade, você se lembra de que é filho. Ela desperta confiança, você entende que o Pai vê o que você não vê. Ela gera humildade, você reconhece que não controla tudo. Ela traz cura ao liberar perdão. Ela traz paz ao depender do pão de hoje. Ela traz proteção ao clamar por livramento. Ela traz alinhamento ao declarar que o reino, o poder e a glória são dele. É mais que uma oração, é um mergulho. E quando oramos assim, com a alma despida, com o coração exposto, o céu se inclina. O espírito se move. A atmosfera muda. As correntes invisíveis se rompem.
E o coração ferido encontra descanso nos braços do Pai. Talvez hoje Deus não queira apenas que você repita palavras. Talvez Ele esteja te chamando para voltar ao começo. Para orar como Jesus ensinou. Não com pressa, não com obrigação, mas com fé. Com entrega. Com fome de presença. Porque cada frase dessa oração tem o poder de restaurar o que se perdeu. De alinhar o que saiu do lugar. De reacender o que parecia apagado. Se você chegou até aqui, talvez o Espírito Santo já tenha tocado em áreas sensíveis do seu coração. Talvez você tenha sentido lágrimas escorrerem sem entender bem o porquê. Talvez o nó na garganta tenha surgido ao ouvir algo que parece ter sido escrito exatamente para você. Mas a verdade é que essa oração, o Pai Nosso, não é sobre religiosidade. Ela é sobre relacionamento. Ela não é sobre um ritual. É sobre um reencontro. Um reencontro com o Pai que nunca se ausentou. Que sempre esteve ali, mesmo quando você pensava estar sozinho. Quantas vezes sua fé já vacilou? Quantas vezes orar parecia difícil demais? Quantas vezes você sentiu que suas palavras batiam no teto e voltavam? Mas hoje o céu te lembra. Você tem um Pai. E Ele está ouvindo. Ele conhece cada batalha silenciosa, cada lágrima escondida, cada dor que você não consegue colocar em palavras. E Ele não se incomoda com suas falhas. Ele não se escandaliza com os seus pecados. Ele não te rejeita por causa da sua fraqueza. Ele só quer que você volte. Que você converse com Ele. Que você se entregue. E por isso Jesus nos deu uma oração que começa com Pai e termina com para sempre. Porque esse é o plano. Voltar para o colo do Pai. E ficar lá. Para sempre. Não importa há quanto tempo você se afastou. Não importa o quanto você se sente indigno. Hoje, o convite é para você. Simples. Direto. Amoroso. Volta. Eu sou o teu Pai. E ainda estou aqui. Chega um momento em que orar não é mais uma opção. É uma necessidade. Não como obrigação, mas como sobrevivência da alma. A oração que Jesus ensinou não é um texto para ser decorado. É uma oração para ser vivida. Pai nosso que estais nos céus. Quando você diz isso com entendimento, o medo começa a perder a força. A ansiedade começa a silenciar. O coração começa a descansar. Porque você lembra: eu tenho um Pai que reina acima de tudo. Santificado seja o teu nome. É quando você tira os olhos do caos e os fixa na santidade. É quando você honra antes de pedir. É quando você declara mesmo em lágrimas: eu ainda te exalto. Venha o teu reino. É quando você desce do trono do próprio coração e entrega o comando. É quando você diz: Senhor, governa tudo. Até aquilo que eu ainda não entendo. Seja feita a tua vontade. É o momento de abrir mão dos próprios planos. É o lugar de fé real onde confiar não é entender, é obedecer. Dá-nos hoje o pão de cada dia. É lembrar que Deus quer caminhar com você todos os dias. Não em eventos extraordinários, mas na rotina simples da vida. No acordar. No respirar. No prosseguir. Perdoa-nos como perdoamos. É o momento de libertar e ser liberto. De soltar as correntes que você jurava que protegiam, mas que na verdade te aprisionavam. Livra-nos do mal. Porque o mal existe. Mas Deus é maior. E quando você anda sob a sombra do Altíssimo, nem o invisível te toca sem permissão. Pois teu é o reino, o poder e a glória. É a parte em que tudo volta para onde sempre deveria estar, nas mãos do Pai. Essa oração não tem só começo, meio e fim. Ela tem vida. Ela tem poder. Ela tem a essência do céu. E se for feita com o coração inteiro, muda tudo. Se você orou, refletiu e caminhou comigo até aqui, talvez tenha percebido que algo dentro de você já começou a mudar. Não foi a eloquência das palavras. Não foi o som da voz. Foi o toque invisível do Pai.
Foi o Espírito Santo traduzindo cada linha em consolo, cada frase em cura, cada silêncio em abraço. O Pai Nosso é mais do que uma oração antiga. É um lembrete eterno de que você não está sozinho. É a voz do céu te dizendo: você tem um lugar. Você tem acesso. Você tem uma herança. Você é meu filho. Você é minha filha. E quando essa verdade desce do intelecto para o coração, a fé renasce. A esperança se acende. A alma encontra descanso. Talvez hoje seja o seu ponto de virada. Não um momento emocional, mas o início de uma jornada nova, mais íntima, mais firme, mais verdadeira com Deus. Que essa oração seja teu alicerce. Que ela ecoe nos teus dias bons e também nos difíceis. Que ela seja teu norte quando parecer que você perdeu o rumo. E que cada vez que você disser Pai Nosso, o céu reconheça a tua voz como a de um filho voltando para casa. E se essa mensagem falou com você, tocou em lugares que só Deus conhece, então continue por aqui. Há mais sendo preparado. Mais palavras que não são apenas conteúdo, mais direção. Mais mensagens que não vêm de mim, mas dele. Fique. A jornada só começou.